novo conceito em comunicação social. Acesse nosso aplicativo no celular. Acompanhe a programação no Facebook, Instagram ou YouTube. Uma seleção musical top 24 horas no ar. Debate de temas que inquietam a nossa sociedade, com programas e entrevistados muito especiais. Se ligue em nosso site www.jrradio.com. A partir de agora, na sua JR Rádio, você vai ficar sabendo das principais notícias da Bahia, Brasil e do mundo. Programa É Hora de Notícias, com Wilson Novaes. Muito bom dia, meus amigos. Começando mais um programa Hora de Notícias, aqui direto da nossa jrradio.com.br. Você pode ver aí o nosso site aqui em cima do vídeo, para quem está acompanhando no Facebook. E um bom dia para quem já está acompanhando aí pelo nosso aplicativo da JR Rádio Web. Baixe logo no seu Play Store para ficar ligado aí na nossa programação. Hoje estamos aqui na quinta-feira, dia 10 de outubro, começando mais uma edição desse programa que chega para deixar sua manhã muito bem informada. E aqui comigo, Wilson Novaes. Bom dia, jornalista Wilson Novaes. Um bom dia para você, Rony Braine, bom dia para todas as pessoas, já aqueles que começam a nos sintonizar nesse nosso encontro de todos os dias, segunda a sexta, às 9 da manhã, Hora de Notícias. Hoje nós vamos focar em vários assuntos, vamos debater o que está aí no noticiário, né, no nacional, local. E nós vamos falar também, na segunda parte do programa, sobre a profissão de otorrinolaringologia. Né? O pessoal que cuida da garganta, dos ouvidos, do nariz, dá algumas instruções. É muito comum pessoas conviverem aí com as infecções, com a rinite alérgica, né? Problemas respiratórios. E nós vamos estar aqui conversando com a otorrino, doutora Lara Moura, ela é nossa convidada e vai estar na segunda parte do programa. Nós vamos falar sobre esse momento, né, de questão da anunciada fake, segundo muitos fake, mas na verdade não é fake, foi uma decisão, é bem verdade, que não encampada pelos policiais, mas que aconteceu sim uma assembleia em Salvador e ontem eles voltaram a se reunir em tom mais brando. Já não falaram mais em paralisação. Os policiais da Bahia. O Marcos Prisco, que é deputado, né, deputado Marco Prisco, ele é deputado estadual, ele ontem comentava que o governador precisa sentar à mesa com a categoria para negociar, para conversar, né, para dialogar e buscar uma solução para a insatisfação que, segundo ele, é reinante entre os policiais. Enquanto isso, os segmentos da polícia, né, da segurança pública do Estado, todos se manifestaram sobre esse anúncio, afirmando que foi uma questão de politização do processo, que nada tem a ver, e ontem nós vimos normalmente a polícia atuando, trabalhando nas ruas das cidades. Isso foi um fato que nós acompanhamos aí durante todo o dia, noite de ontem, então chegando à conclusão, ou à constatação, de que não houve realmente greve, como estava anunciado que começaria na quarta-feira. Hoje estamos na quinta e tudo até então está dentro da normalidade, como foi assegurado aí pelo pessoal, né, da segurança pública do nosso estado. Em Jequié, por falar em polícia, muda o comando da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia, após aí um período desde 2013 que o doutor Fabiano Auriche era o coordenador de polícia, né, coordenador regional da Polícia Civil. Sim. Hoje saiu a sua exoneração a pedido. Ele foi exonerado, o doutor Fabiano Auriche, ele assume a 10ª Corpim, a nossa é a 9ª, a 10ª na cidade de Vitória da Conquista. E ele assume lá em Vitória da Conquista, e a terra dele, inclusive, né, a terra natal. Ele levou aqui 6 anos, né? 2013, 7 anos, né? 7 anos e 3 meses, que em março de 2013 ele assumiu. E quem está assumindo agora a nossa regional, Polícia Civil Regional, é o doutor
Cristiano Marcos Pitangueira Mangueira. Ele foi delegado territorial em Jiquié. Ele estava em Piauí, foi para a equipe do doutor Fabiano Aurich em Jiquié. Posteriormente, ele foi indicado e nomeado para assumir um cargo no DEPIM, que fica em Salvador, Departamento de Polícia do Interior. E agora ele está vindo aí para assumir a nossa regional. Ele é o novo, já nomeado, né, o novo titular aqui da 9ª Corpim de Jiquié. Essas mudanças são rotineiras. Sim. É aquela mudança mesmo que faz parte do sistema, né, adotado aí pela Polícia Civil do nosso estado. Então está aí essa mudança na Corpim. Por enquanto não tem mudança em nenhum outro delegado, né, das delegacias que compõem a Corpim, mas já temos aí a mudança com a saída, né, do doutor Aurich, que vai lá para a terra dele, para a Vitória da Conquista, e o Cristiano Mangueira, que chega para assumir o mesmo cargo, coordenador da 9ª Corpim em Jequié. Rony Braga. Agora, só para complementar a notícia, o 19º Batalhão aqui de Jequié divulgou uma nota ontem na internet garantindo o policiamento ostensivo em toda a área de sua competência, né? Aí, segundo a nota, seguindo as orientações do comandante-geral da PMBA, o 19º Batalhão vem informar toda a população que o policiamento está mantido sem mudanças. Nossa cidade continua sob a defesa dos guerreiros incansáveis da PMBA. Aí, entre aspas, continuando, em Jequié, o policiamento está mantido normalmente com toda a efetiva de serviço e viaturas nas ruas para garantir a segurança e tranquilidade de todos, hoje e sempre, diz o Tenente Coronel Gondinho, comandante do 19º Batalhão. Tá aí a nota. Perfeito. E uma boa notícia, né? A gente, lógico, nós somos cidadãos, somos pessoas, né? Estamos aí circulando, crianças nas escolas, né? Sim. Um pai, não vou mandar meu filho para a escola, não tem a polícia na rua. A importância que é o organismo policial. Segurança pública é isso. E foi interessante, né? Mesmo sem a gente aqui fazer nenhum comentário negativo aos policiais pelas suas reivindicações, entendemos justa, né? Em parte, a discussão é entre eles, policiais, e o Estado, né? O Estado da Bahia, o governador do Estado, mas a boa notícia realmente para todos nós é que a polícia se mantém, como vimos ontem, estamos vendo hoje. Eu, coincidentemente, eu fui adentrando aqui na emissora e já fui vendo aí a passagem aí da polícia com todo o seu efetivo passando aqui pela nossa rua, que é a Rua São José. Então, demonstra, né, que a polícia não parou, não teve Sim. paralisação. Muito pelo contrário, eles continuam atuando. Nós vamos agora conversar, ela já está chegando por aqui, viu? Né? A doutora Lara, ela já está aqui na nossa recepção. A gente vai aguardá-la aqui para a gente conversar, falar sobre essa profissão importante, né, que é a de otorrino e a importância dentro do contexto da saúde. Ela é nossa convidada hoje e já vai participar conosco. Pode sentar-se aí que a gente vai já conversar daqui a pouquinho. Bom dia. Estava ali aguardando às 9h30, mas chegou um pouco antes. Deu uma liberada lá no consultório. Bom dia, doutora Lara. Bom dia, tudo bem? Tudo em paz. Consegui adiantar Bom dia, é o Flávio que está ali acompanhando e é o pessoal que está aí na internet. Se você tiver alguma dúvida, você que está aí acompanhando, quiser esclarecer, a oportunidade é essa. Estamos aqui com o otorrino, que a gente já havia anunciado, que seria a nossa convidada especial hoje aqui no programa, e você só fazer qualquer questionamento, você que já começa a nos acompanhar aqui pela nossa rádio, né, que é jrradio.com.br, e também pelo Facebook, você nos acompanhando, e vai também nos acompanhar pelo YouTube, né? Nós teremos aí. Rony. Exatamente, como o Wilson bem lembrou, você pode enviar a sua pergunta. Estamos aqui com a doutora Lara. Isso. E uma pergunta, Wilson, que parece até boba, mas muita gente não sabe. Qual é a área do otorrino? Doutorrino, é uma dúvida. É uma dúvida, né? Bom dia, viu? Bom dia. Então, o otorrinolaringologista, ele é um médico, né, que se especializou para cuidar de doenças do ouvido, do nariz e da garganta. Então, a gente cuida de todas as patologias que abrangem ouvido, nariz e garganta, e aí desde doenças infecciosas, né, que são muito comuns, como amidalite, otite, rinite, sinusite. É o sousite. Isso. E também doenças crônicas, tonturas, zumbido, perdas auditivas. E a gente vai perguntar cada coisa dessa, como eu fiz. A doutora Lara Moura,
nos despertou. A gente sempre está trazendo aqui médicos, inclusive, já posso confirmar que na próxima semana teremos aqui um oncologista, né, que trata do câncer, esse mês do câncer da mama, que é o Outubro Rosa. Ele já confirmou para a gente, doutor Eduardo Kowalski, é isso mesmo. Ele vem aqui ao programa, como hoje nós falamos com essa otorrino, que foi nossa entrevistada lá na Rádio Povo, e tivemos a oportunidade de esclarecer pontos assim que a gente esclareceu, que entendemos que é dúvida para muita gente, são dúvidas para muitas pessoas que convivem com problemas e às vezes não sabem como se dirigir, a quem se dirigir e o porquê desse problema. Lembramos também que essa entrevista, né, que a gente vai compartilhar. Não precisa nem o nosso amigo Flávio ter hoje o trabalho de ser nosso cinegrafista, que ele querendo, a gente passa para vocês, ela completa e vocês acompanham, faz lá seu book, né, de trabalho, assim, de divulgação do trabalho que vocês estão fazendo. Isso é interessante, né, de toda essa participação, de levar o conhecimento público da sua atuação aqui em Jiqué. Doutora Lara, a senhora trabalha onde aqui em Jiqué? Onde é que as pessoas, seus clientes, podem encontrá-la? Bem, aqui em Jequié eu atendo no Centro Médico São Lucas e no Hospital Santa Helena, atendendo particular e convênios. Sim. E na clínica... Todos os dias? Não, eu atendo no Centro Médico São Lucas terças e quintas-feiras, na sexta-feira no Hospital Santa Helena e atendo também em Jaguaquara, em Piauí. Ainda tem esses atendimentos. Isso. Então, e seu consultório onde é? No Centro Médico São Lucas. São Lucas, ali no centro Santa da Helena. cidade. Ah, Isso, sim. são os locais que eu atendo. Aí seus aqui. clientes ali lhe procuram e tem esse atendimento, né? Isso, exatamente. Pois é, então já estamos passando essa informação para você, já tem muita gente que está aqui nos acompanhando e a gente vai esclarecer muito essas dúvidas. E constantemente, até porque nós convivemos com algumas pessoas que têm essa questão assim dentro da sua vida, que é a questão da rinite. Eu tenho sempre falado assim para colega meu, inclusive de trabalho, eu digo assim, ameaçou chover, Você sabe. já começa, porque ele começa a espirrar. O porquê disso? Isso tem cura, doutora Lara? Olha só, a rinite, ela é uma doença crônica, né? A rinite alérgica. E às vezes a cura propriamente dita a gente não consegue. O que a gente consegue com as doenças alérgicas é um bom controle. Então, existe sim um controle adequado. Às vezes a pessoa não acredita que ela consegue controlar. Então, às vezes a pessoa já passou a vida inteira tendo esses sintomas, né, de espirro, de coriza, de nariz entupido, e não acredita, nem procura um médico porque acha que aquilo ali é algo que você tem que conviver, mas não é verdade. A gente consegue controlar bem os sintomas, mas para isso precisa ter uma relação muito íntima com o otorrino, porque a gente precisa ter um acompanhamento muito certinho, muito regrado, para a gente conseguir chegar naquele momento ideal de controlar os sintomas. Mas algumas ocasiões a pessoa vai precisar sim fazer uso de medicação. Então não é que vai usar o tratamento uma vez na vida e vai ficar bom para sempre, não é isso. A gente vai controlando juntos à medida que os sintomas vão aparecendo, mas com o tempo a gente faz um excelente controle. Né? Eu falo sempre, eu, por exemplo, tinha uma rinite alérgica bem exacerbada antes de ser médica, tudo. E hoje, assim, eu uso muito raramente alguma medicação para rinite. Acho que, sei lá, passo anos sem usar nada, porque já consegui atingir um controle bom. Ô, doutora Lara, eu observo também que, nesse caso, eu vou focar bem a rinite, porque eu cada dia, assim, no dia a dia da gente, né? A gente vê tantas pessoas se queixarem disso. Existe muito automedicação. Eu, um dia desse, estava com problema. Uma gripe forte, um problema respiratório, que a gripe veio muito forte. O que tinha de pessoas que dizem, olha, use não sei o quê para desobstruir. Mas eu pensava, pô, eu vou chegar e usar, porque alguém usou e se deu bem, pode ser que não dê. O Sorinha é um dos que todo mundo indica. Isso é aconselhável, cada caso é um caso, ou todo tratamento é igual, com o mesmo tipo de medicamento? Não. Cada caso, né, é um caso. Primeiro porque cada rinite alérgica vai se manifestar em um paciente de uma maneira diferente. Então, tem alguns pacientes que têm uma rinite leve, tem alguns pacientes que têm uma rinite mais acentuada. Então, a gente precisa ver qual é o grau da rinite, em que grau que ela se encaixa para a gente partir para o controle. E também porque cada paciente vai responder de uma maneira à medicação. Então, alguns pacientes respondem melhor a determinado medicamento, outros pacientes respondem melhor a outra medicação.
obstrução. Então, isso tudo a gente tem que ir tateando mesmo no consultório. É claro que o otorrino, ele consegue, através do exame, identificar pelo exame físico, pelos sinais no nariz, pela conversa, quais são mais ou menos, assim, as medicações que aquela pessoa vai agir melhor, e aí a gente vai tentando até atingir esse controle. Mas é bom lembrar que alguns medicamentos, inclusive, eles não só não são indicados, como eles podem fazer mal. Então, o uso desses descongestionantes nasais tópicos, como o pessoal fala de Sorine, tem Neossoro, tem Afrin, então tem gente que já anda com um frasquinho pingando no nariz. Aquilo não só não é indicado, como faz mal. Então, eu fui em São Paulo com o cidadão, imagino, daqui em São Paulo de carro, é 1.800 quilômetros, né? Ele usou quase uns 2 frascos, toda hora, não chega a me incomodar. Tem gente viciada. É viciado, né? Isso mesmo, é seco, conheço pessoas que é o dia inteiro, na faculdade mesmo, usando Sorine sem parar. Eu não entendia isso, não tenho esse problema, mas como lá é mais seco, o pessoal que tem rinite sempre reclama lá em Conquista. Não, e o descongestionante, essa coisa assim, é viciado. De fato, ele leva a um efeito de vício, de dependência. Uhum. Porque o próprio medicamento, ele faz o nariz desentupir no primeiro momento, mas passam algumas horas e a gente tem o que chama de efeito rebote, e o medicamento leva à obstrução nasal de novo. Então, o paciente, ele precisa usar novamente para ter o alívio. E aí não para nunca, porque o próprio medicamento que desobstrui, horas depois ele leva à obstrução. Eu estou recebendo aqui pelo e-mail um comentário de uma pessoa, até baseado nisso que a gente está colocando. Ela diz o seguinte, que ela começou a conviver com essa situação de rinite, e aí ela foi trabalhar num determinado ambiente que tinha muita poeira, porque estavam fazendo instalação de ar-condicionado, essa coisa toda. E agravou-se. Ela aí foi num determinado local e indicaram um descongestionante. Ela passou a usar em demasia. Toda vez que sentia assim. Aí veio um outro problema. Ela começou a criar massa porque tinha corticoide, né? A base de corticoide. E aí ela ficou gorda. Ela admite que foi por causa disso. Ela acha que foi por causa disso. Tem a ver, tem essa relação? Olha, o corticoide, o uso prolongado, tem muitos efeitos colaterais. Um deles, de fato, é a retenção de líquido, né, que leva a um certo inchaço, um certo aumento de peso. Mas não é que o corticoide vai deixar a pessoa gorda, né, em excesso. Mas, de fato, ele leva a um excesso de retenção líquida, a um determinado inchaço. E algumas vezes a gente prescreve e precisa fazer uso do corticoide. Ele é um medicamento que auxilia muito quando necessário. Porém, esse uso ele não pode nunca ser prolongado. Então, é por isso que eu falei assim, que a gente precisa ter um acompanhamento regular. Então, às vezes você foi no médico e ele não fez nada errado, ele passou a medicação correta. Mas para aquele momento, e aí o paciente, a partir dali, ele fica usando aquela receita para sempre. Nunca mais volta e ele passa a se automedicar com aquele remédio. E aí você vem com esses efeitos colaterais. E eu acho que, em síntese, né, eu falo aqui como leigo, não sou médico, mas eu diria assim, a automedicação é totalmente desaconselhável. Em qualquer sintoma, em qualquer área, não é só para o otorrino, qualquer um, porque o que pode servir para um pode não servir para outro. E a gente, diariamente, está conversando numa roda, tomando uma cerveja, eu tomo tal coisa, aí manda você tomar. E todo mundo vai nessa, né? Sai tomando, fazendo aquela... Tá cheio de médico nos botiquins. Rapaz, e aí, problemas e problemas, né? As consequências. Tem comentários aqui, viu? Fique à vontade. Mandar um abraço para Paula Bitu, que está mandando um bom dia para a gente. E o Anderson Souza, ele falando, tem um sinusite já faz anos, e às vezes chega a falta de respiração quando chega o tempo de inverno, ou lugares que tem ar-condicionado, como você estava citando aí. Sofro há anos, e uns 4 anos nunca consegui me livrar. Ele fala, inclusive nesse momento já estou com o nariz entupido. Só eu ouvi ele, bom dia, ele está lá em Brejo Grande do Araguaia, no Pará. Que acompanhando a gente. Valeu, Anderson. Obrigado aí pela sua audiência. Agora, eu vou aproveitar e encaixar na pergunta do Anderson. Sinusite, rinite, qual a diferença disso aí? Isso é uma confusão que as pessoas fazem muito frequentemente, né? A sinusite, a rinite, como eu falei, ela é uma doença crônica, rinite alérgica. E existe também a sinusite.
Porém, a sinusite, ela pode ser aguda ou crônica. A sinusite crônica, que é isso que as pessoas falam, eu tenho sinusite, né? Como esse ouvinte aí acabou de falar, eu tenho sinusite. Seria uma sinusite crônica. Ela é muito mais rara do que uma sinusite aguda. Então, assim, na maioria das vezes, quando o paciente diz que ele tem uma sinusite, o que ele tem, na verdade, é uma rinite. Porque o que acontece? A rinite, digamos assim, seria o seu basal de sintomas. Então, seria aquele nariz entupido diariamente, aquele espirro, aquela coriza. E a sinusite seria, assim, digamos, as crises mais acentuadas. Então, o paciente que tem aquela rinite alérgica, mas que em determinado momento ele evolui com muita cefaleia, né? Que é a dor de cabeça, aquele peso na face, pressão, tosse. Então, seriam as crises mais agudas, mais intensas. A própria rinite alérgica, ela pode gerar dor de cabeça. Então, às vezes o paciente diz que ele tem sinusite porque ele tem dor de cabeça. Mas a própria rinite pode vir acompanhada de uma dor de cabeça, de um desconforto na face. Então, não porque ele tem uma dor de cabeça, ele tem uma sinusite. Geralmente, o que o paciente tem, o mais comum, é que ele tem uma rinite. Mas volta e meia, ele pode estar tendo episódios pontuais de sinusite. Perfeito. Doutora Lara, lembrando que a gente está falando muito dessas questões relacionadas com a respiração, mas sua profissão, ela envolve todo esse sistema, né? Que é o ouvido, né, o nariz e a garganta também. E principalmente a molecada, as crianças, né? Às vezes extrapola aí num gelado, uma coisa, dor de garganta. É muito comum também, né? Dor de garganta. No consultório, eu diria que as condições mais frequentes elas são, de fato, a rinite, né? Os quadros nasais, as amidalites, que são os quadros de infecção de amígdala, amidalites e faringites, que são as infecções de garganta, e as otites. Essas são os nossos quadros infecciosos mais comuns que o otorrino lida. Então, as faringites, que são as infecções de garganta, de fato, são muito frequentes. E tem pacientes que se queixam disso de maneira muito crônica. Então, é muito comum a gente ver os pacientes que falam assim, eu sofro com a garganta, eu tenho muitas dores de garganta, volta e meia eu estou precisando usar antibiótico. Esses casos precisam mesmo de um acompanhamento com o otorrino para entender de fato o que é que está causando aqueles episódios de dor na garganta com tanta frequência, para que a gente possa agir na causa e não somente o paciente que anda indo na emergência e tomando antibiótico com frequência, porque isso não vai resolver. O antibiótico, ele trata uma crise aguda, mas ele não vai tratar o que está causando aqueles episódios acontecerem com tanta frequência. Então, é importante que o otorrino possa investigar para saber o que de fato leva aquele quadro, para que a gente possa prevenir e não só agir naquele momento pontual. Doutora Lara, lógico que a senhora aprendeu na faculdade, no seu curso, mas não conviveu muito com isso. Mas eu me lembro assim, de um passado que aquela questão de criança operar de amígdalas parece que comum. Toda criança, o pessoal dizia que tinha que operar de amígdalas. Hoje ainda tem esse mesmo procedimento? Ainda é necessário isso? Todo mundo me fala isso. Engraçado que me fala Sua mãe assim. já deve ter falado, seu pai, tudo porque era no comum. Vai operar de amígdalas, como se fosse obrigatório operar. Não, e todo mundo me fala como se achasse que hoje é algo raro, que não acontece. Sim. Mas, de fato, diminuiu-se um pouco as indicações, né? Pela própria cautela que a medicina hoje a gente tem mais e pela possibilidade que a gente tem hoje de conseguir controlar a nível menos invasivo. Toda cirurgia, ela é um ponto máximo de invasão que a gente faz no corpo do paciente. Então, tudo que a gente pode fazer de menos invasivo a nível de medicação, de tratamento, para não chegar num quadro cirúrgico, é o que a gente vai optar. Mas ainda assim se fazem muitas cirurgias de amígdala, né? A gente ainda precisa operar muito alguns pacientes. Eu acho que a gente vê essa realidade aqui, principalmente na cidade de Jequié, no interior, porque pela dificuldade de acesso à cirurgia aqui na nossa região. Então, como eu venho de Salvador, a gente lá tem um volume muito maior, e os pacientes acabam sendo todos drenados para lá, por uma questão de estrutura mesmo, né? De estrutura hospitalar, de UTI. Então, assim, aqui acaba sendo um pouco complicado. Mas muitos pacientes ainda têm, sim, indicação cirúrgica. Outro caso, a gente está pegando aqui a meninada, porque nós estamos na Semana da Criança, né, meu amigo? E minha amiga, então a gente está sempre lembrando das crianças.
é a questão da adenoide, dizer assim, tem carne no nariz. Isso. É muito comum também a gente ouvir isso. E necessidade de cirurgia, inclusive. Sim. Então, a gente atende muitos pacientes no consultório, tanto com a questão das amígdalas quanto com a adenoide. É muito comum que elas venham juntas e a gente precise operar os dois casos, operar tanto das amígdalas quanto operar a adenoide. Então, a adenoide, enquanto que a amígdala, como é que se manifesta na criança? Então, são aquelas crianças que volta e meia têm episódios febris, volta e meia estão com febre, com dor de garganta, diminuindo a alimentação, e aí a mãe vai, olha a gargantinha, né? Quando vê a garganta com pus, com placa, com aquela infecção mesmo clássica de garganta, e isso acontece muito. Então, tem criança que praticamente todo mês está na emergência tomando antibiótico por conta da garganta. Todo mês está tendo que ter febre, né? Tendo que ter esses cuidados. E a adenoide, ela se manifesta pela obstrução. Então, a adenoide, ela impede a via aérea de ter uma respiração adequada. Então, como é que essa criança fica? É aquela criança que ronca muito à noite. Tem a dificuldade. É aquela criança que vive respirando de boca aberta. Então, você olha, aquela criança já tem a respiração oral, porque não consegue respirar pelo nariz. E pode ficar adulta assim, ou o aconselhável é fazer isso? Aí, nesses casos, a gente precisa operar. Nos casos que já está prejudicando muito a respiração, porque não é aconselhado deixar uma criança ter muita respiração oral. A respiração pela boca, ela não é adequada para o nosso desenvolvimento. Certo. Inclusive, quem respira muito pela boca, com o passar do tempo, a gente tem alterações craniofaciais, alterações ósseas no desenvolvimento. Que a gente olha para a criança e a gente percebe que ela teve um problema de adenoide. Então, são aquelas pessoas que ficam com a face mais longa, elas ficam com isso aqui mais estreito. Você consegue perceber alterações no desenvolvimento porque respirou muito pela boca. Alterações na arcada dentária. Então, depois vão precisar usar um aparelho porque os dentes eles ficam projetados para frente. Tudo isso por conta de uma adenoide que não foi corrigida. Então, nesses casos, a gente precisa realmente operar para que ela possa ter um desenvolvimento aí crâniofacial normal e para que ela possa também ter uma qualidade de vida, né? Dormir à noite, respirar bem. Então, às vezes são crianças que os pais também não dormem. Que me falam assim, doutora, a gente não dorme porque a noite toda ele roncando, engasgando. Então, realmente é uma situação Já conheci casos de angústia assim. para os pais. É bem incômodo mesmo. Perfeito. Vamos mandar um abraço aqui para o pessoal, né? A gente sempre está falando aí com eles, né? Que é a razão aqui do nosso trabalho. Paula Bitu, bom dia, está mandando um bom dia aqui para a gente. Vereador Regis Silva, um abraço. Cleiton Nunes, Isaac Sampaio Neto, esse pessoal está registrando aqui, que está com a gente. Adriano Sena, o Vandresson Souza, ele está lá em Brejo Grande, né? É no Araguaia, né? Pará. Enéas Ferreira, um abraço aí para o Enéas. Júnior Souza, deixa eu me ver, a Lara é o Flávio aqui que nos colocou nessa relação. E Cida de Jesus, que é o pessoal, tem muito mais gente, mas a gente vai falando aí pontualmente, esse pessoal já agradecendo, né, essa audiência permanente aí, o pessoal também que compartilha através de outros Facebooks e que nos ouve e nos acompanha nosso programa. Sangramento é muito comum também no ouvido, na garganta ou no nariz, né? Tem pessoas que sangram com certa facilidade. Isso decorre de quê, doutora? É bem comum mesmo o sangramento, especialmente no nariz, né? Ele é o mais comum. Sangramento no ouvido, geralmente, ele vem por conta de manipulação. Então, é um paciente que manipula o ouvido de maneira inadequada, seja com cotonete, palito de dente, palito de fósforo, pena de galinha. Então, assim, tem uma série de coisas que o pessoal usa. Tem gente que já vive com alguma coisinha no ouvido coçando e volta e meia acaba machucando e vem o sangramento. E o sangramento nasal, ele é o mais comum, assim, dessa nossa área de otorrino. E aí variam muitas as causas, desde um processo infeccioso, como uma sinusite, por exemplo, pode causar. Mas o comum é que seja pelo próprio rinite alérgica. Então, o paciente que tem rinite, ele vai ter tanto um aumento de produção de secreção, mas também uma tendência a sangramentos, porque os vasinhos do nariz, que são muito fininhos, eles ficam muito sensíveis, inflamados. Então, isso favorece com que ele tenha o sangramento nasal.
Então, a gente precisa ver se não é um quadro de rinite alérgica para poder estar controlando. E manipulação também acontece, especialmente em criança, né? Como a gente está falando aqui de criança, é importante lembrar, é engraçado, que ontem mesmo, meu filho, eu tenho um filhinho também, teve um sangramento nasal por manipulação. Então, criança, às vezes, fica coçando o nariz, os vasinhos são sensíveis, o nariz mais ressecado, tudo isso gera o quadro de sangramento e a gente tem que estar atento para controlar. Ok, pois é. Nós estamos falando sobre o otorrino, que eu estava lendo aqui uma mensagem, mas está confirmadíssima a mensagem aqui que me é trazida. É outra entrevista que a gente já está aqui. Como é que se diz? Não tem descanso, toda hora tem que novidade. Afinal de contas, ele está aí para isso. Mas está confirmado assim. Mas agora, Wilson, tem uma dúvida aqui para a doutora. Sim, pois não. Relacionada à área da deglutição. Eu tenho um amigo mesmo que ele teve problema de saúde porque ele come muito rápido. Então, ele, se não me engano, ele teve problema de garganta e tudo mais. Mastiga, né? Aí eu comecei a me policiar, eu comecei a prestar atenção que eu também como muito rápido, principalmente no almoço. Quais são os problemas que isso pode gerar assim? E qual é a dica para a gente comer direito? A gente até conversou um pouquinho sobre isso, Wilson, da outra vez, com relação à deglutição, né? A deglutição, para que ela ocorra, a gente precisa estar coordenando tanto os nossos movimentos de respiração, né? Os nossos movimentos de fala e a deglutição em si. Então, a gente, às vezes, acaba tendo aquele quadro de engasgos, né? Quando a gente não consegue coordenar bem todos esses movimentos. Que isso é mais comum nos pacientes que são ou crianças, né, os extremos de idade, porque ainda estão aprendendo, o bebezinho às vezes que engasga, e também a população mais idosa, porque já vai tendo uma certa fraqueza muscular e neurológica, que pode levar a essa descoordenação, e aí você ter esses distúrbios da deglutição. É importante que a gente, na vida adulta, né, ou um paciente que não tenha nenhuma comorbidade, como, por exemplo, você, uma pessoa saudável, jovem, que esteja de fato atento, porque os engasgos, eles podem acontecer e levar a quadros sérios de asfixia, de morte. Então, a gente já ouve falar de casos, por exemplo, de engasgou com um pedaço de carne, estava numa churrascaria, engoliu muito rápido, e não tem ninguém para socorrer e vir realmente, de fato, um desfecho ruim muito rápido. Então, é importante que tenha uma deglutição, uma mastigação, primeiro, adequada, para que pela mastigação você consiga triturar os alimentos e que eles estejam numa quantidade e porção ideal para que eles passem pelo seu trato gastrointestinal sem levar nenhuma obstrução. Então, se você não mastiga bem, você vai ter pedaços maiores que vão poder ficar obstruindo aí o seu esôfago, por exemplo, ou até seu trato mais baixo. Então, mastigar adequadamente, evitar falar enquanto come. Com a boca cheia. Então, você tem que, ou você está falando, ou você está comendo. Então, no momento da deglutição, você não é indicado que você esteja falando, né? E também ter cuidado com os líquidos, que às vezes tem gente que tem o hábito já de estar comendo com um copo de líquido do lado, achando que isso ajuda de alguma maneira, mas o líquido, ele acaba trazendo alguns prejuízos também, a nível de aumentar o refluxo, a nível de você aumenta muito o volume do bolo alimentar, então é importante que não esteja jogando líquido, água, enquanto você está se alimentando também. Pois é, e dentro, como a sua profissão tem uma vertente assim, muito grande, né? Eu estou lendo aqui algumas coisas e observando. A gente falou das crianças, mas para as pessoas que vão chegando à idade aí da condição de idoso, tem a questão também labirintite, né? Estou sentindo tontura e já fica logo o medo de ser isso. É da sua especialidade? A senhora cuida de casos desses? Sim, com certeza. A labirintite é um termo muito popular, né? E que se propagou de uma maneira um pouco inadequada. Todas as palavras que terminam em it, né, que tem esse sufixo it, estão se referindo à inflamação. E quase sempre um processo infeccioso. Então, quando a gente fala otite, é uma infecção do ouvido. Rinite do nariz. Amidalite, faringite da garganta. Então, quando a gente fala de labirintite, seria um processo infeccioso do labirinto, que acontece e é uma causa de tontura, mas é uma das causas mais raras de tontura. É a labirintite verdadeira. Existem várias outras causas de tontura que acabam sendo denominadas de maneira errada sob esse termo de labirintite. Então, existem outras causas de tontura, por exemplo, de um paciente que tenha diabetes.
e que o açúcar acaba flutuando muito, isso gera um quadro de tontura. Paciente que tem outras doenças metabólicas, problemas de hormônios de tireoide, às vezes até distúrbios de colesterol, né, podem causar um quadro de tontura também. Existe uma doença que se chama VPPB, que é causada por uma alteração, a gente chama de cristais, né? Não são exatamente cristais, mas é como se fossem alguns cristais que tem dentro do labirinto e saem do lugar. Então, às vezes, o paciente que fala que tem aquela tontura, que tudo roda, isso é muito comum. Muito comum, né? E ele Quando fala... não está bêbado. Que tem um pessoal que vê tudo rodando, né? Mas, olha, Mas é outro caso. A VPPB é interessante, Wilson, porque ela é muito comum, é uma das principais causas de tontura, quando o paciente, ele fala assim, olha, eu abria o olho e era teto no chão, chão no teto, tudo rodava, Verdade. e eu ficava enjoado, é muito comum. E essa causa de tontura específica não é tratada a nível de medicamento. Ela é tratada no consultório com o otorrino, na realização de algumas manobras. E muita gente não sabe. E às vezes vai numa emergência ou com outro profissional que não é específico da área e vai tomando remédio que não vai resolver. Então é muito importante saber que você precisa procurar um otorrino para ele avaliar, porque se esse for seu caso, a gente consegue resolver no consultório. Então às vezes a pessoa passa uma vida tomando remédio, quando a gente vai ver uma outra coisa que a gente poderia resolver de outra maneira. Doutora Lara, na entrevista que a senhora nos deu na Rádio Povo a semana passada, não foi? A senhora... Duas pessoas até na rua me fizeram colocações sobre a entrevista. 2 casos específicos. Uma foi quando a senhora falou sobre o desaconselhável que é ficar usando a limpeza, né, da cera, né, do ouvido, que usa esses... Essa pessoa me dizia, rapaz, eu sou viciado. Eu acho legal, eu sento, fico assistindo televisão, diz que distrai, dorme limpando, diz que já é vício. E outro caso, uma pessoa falando assim, ela tratou alguma coisa do sono, a apneia do sono. Essa pessoa disse que tem uma dificuldade enorme para dormir, toma remédio e vicia do remédio, não resolve mais. No caso, a otorrina trata dessas questões relacionadas ao sono, a dificuldade de dormir. Sim. Com relação ao sono, a gente já tem hoje especialistas em medicina do sono. Esses especialistas, eles não são necessariamente otorrinos. Perfeito. Algumas outras especialidades também podem se especializar em sono, como é o caso do pneumologista, também é muito frequente. Mas, assim, no geral, o otorrino, na sua formação básica, ele já tem condições de tratar grande parte dos distúrbios do sono. Algumas coisas mais específicas, aí a gente acaba encaminhando, de fato, para um médico especialista em sono. Que pode ser um otorrino, por exemplo, né? No meu caso, eu não tenho especialização em sono. Mas essas condições de apneia do sono, a gente acaba conduzindo no consultório mesmo, porque é muito frequente. E faz parte do nosso dia a dia do otorrino, que são aqueles pacientes que vêm como queixa o ronco. Então, é aquele paciente que chega, doutor, eu ronco muito, incomoda meu marido, ou incomoda minha esposa, eu não sei mais o que eu faço. E aí a gente vai, de fato, tratar e a gente percebe que o paciente tem uma apneia do sono. O que é a apneia do sono, né? A apneia do sono é quando, durante a noite, o paciente ele tem pausas na sua respiração. Então, ele para de respirar, ele não percebe porque ele está dormindo, né? Mas ele tem pausas nesse momento, e isso gera uma série de complicações para o organismo. Então, assim, aumento de pressão arterial. Então, um paciente, às vezes, que tem pressão alta só por conta da apneia do sono. Pode gerar, no futuro, casos de diabetes, derrame, né, como o pessoal chama, que é o AVC, tudo por conta desse estresse gerado durante o sono. Você imagina, Wilson, que o sono é o nosso momento de descanso do corpo. Mas uma pessoa que tem apneia do sono, ela não descansa durante a noite. Então, ela acorda de manhã se sentindo cansada. É uma sobrecarga muito grande para o organismo, porque a noite toda ela para de respirar várias vezes, e para que ela volte a respirar, o nosso organismo ele tem que dar uma descarga de adrenalina, de cortisol, que são hormônios de estresse. Então é como se essa pessoa estivesse passando a noite toda correndo uma maratona, por exemplo.
Então, é um estresse, é uma sobrecarga muito grande para o organismo. Então, se você ronca, fique atento, porque não é só uma questão de incômodo, de desconforto, de constrangimento, porque você está incomodando alguém. Não, é algo que tem repercussões sérias e que precisa ser avaliado mesmo para ser tratado. Então, se você ronca, procure um otorrino, né, ou um pneumologista, mas para que a gente possa avaliar se não é um quadro aí de apneia do sono, que é uma doença séria e que precisa ser tratada. Colocam aqui, eu estou vendo um site aqui de consulta, né, profissional, quando a gente quer se atualizar, conhecer um pouco nós somos leigos, no caso, de alguma profissão, e diz aqui assim, ó, normalmente o médico otorrino entra em cena após ser indicado por outro médico que detectou doenças do ouvido, nariz e garganta. Só vai num médico, né, de outra especialidade, você tem um problema, então procure o otorrino. E isso faz parte, né, desse contexto. Como a senhora agora está falando no especialista do sono, vocês fazem a indicação. É né? porque nós somos... Cada caso é um caso, né? É porque nós somos uma especialidade, né? Então, existem as outras especialidades, digamos, médicas, mas que são especialidades básicas. Então, na estrutura básica de saúde, a gente tem, né, o pediatra, o clínico geral, o ginecologista, que geralmente são áreas de acesso direto, né? Mas, a partir daí, esse profissional, quando ele identifica, né, que o paciente tem qualquer outra condição, que ele não vai manejar ali no seu consultório, ele encaminha para o otorrino. Mas o otorrino pode ser procurado também de maneira direta, se você já notou que você tem algum problema de nariz, se você tem algum problema de garganta, você pode procurar diretamente o otorrino. Isso acontecia muito antigamente pelo volume de profissionais. Perfeito. Então, o otorrino não é uma especialidade que você encontre uma em cada, assim, lugar. É um volume menor, justamente por uma demanda também, que não é uma demanda tão grande como um clínico geral, por exemplo, mas tem aumentado muito a demanda do otorrino e tem aumentado o número de especialistas também. Então, se você notou que você tem algum problema na garganta, você está tendo frequentemente, né, aquilo que a gente conversou, as infecções, ou roncos, ou questões relacionadas ao ouvido, você já pode procurar diretamente o profissional que você sabe que vai tratar dessas questões. Doutora Lara, o que é que mudou de muitos anos atrás? Essa especialidade, ela tem pouco tempo, a otorrino? Pouco tempo que eu digo, poucas décadas. Sim. Porque eu me lembro, aqui em Jiqué, tempo ainda de menino, que um oftalmologista era quem cuidava desses casos, quando alguém tinha algum problema, nariz, garganta. Doutor Rafael Gildes, eu não esqueço o nome, procura doutor Rafael. E ele não era especialista. Depois de muitos anos começaram a chegar, me lembro a chegar doutor Zanar, que já faleceu, eu acho que tem um filho, Vinícius, que é otorrino, né, que deu sequência. Mas era assim, era o oftalmologista que tratava. Ele tinha uma especialidade dentro da oftalmologia para isso ou não? Não, na verdade não. Era pela falta dos profissionais mesmo, porque a otorrino até hoje não são tantas vagas de residência médica otorrino. Perfeito. Então, a gente não forma tantos otorrinos anualmente quanto outras especialidades. Então, ainda é uma especialidade que ainda tem, digamos assim, uma quantidade não tão grande de profissionais. E antigamente isso era maior. Então, antes não existiam nem vagas de otorrino na Bahia. Quem queria se especializar em otorrinolaringologia precisava ir para fora do estado para fazer uma residência médica em otorrino. Faz os 6 anos de medicina, né? E aí depois faz a especialidade. Exatamente. Né? Hoje nós já temos vagas de otorrino na Bahia, né? A gente forma anualmente aí um número de otorrinos, mas ainda é pouco considerado a outras especialidades. Então, às vezes, você vê mesmo um clínico, né, atuando assim, tentando resolver, ajudar o paciente, porque sabe que o paciente não vai ter acesso. E GQ ainda é uma área, assim, bem servida. Vocês são quantos hoje? De otorrinos? A senhora sabe? Na Bahia? Não, Jiqué. Não tem ideia assim exata, não, né? Não tenho exato, eu fui ver aqui. Eu acredito a que relação, menos de 10. Menos de 10, eu estava vendo aqui. Eu acho que uns 7, algum número assim. Não tenho certeza assim da quantidade, não. Eu não tenho informação se o setor público tem, eu não tenho. Tem otorrino, acredito, na policlínica regional. Sim, regional, perfeito. Na policlínica. Mas aí são os encaminhamentos via regulação. Via regulação, exatamente. Ô, Rony, o jornalista Rony Braga, vamos conferir aí o pessoal que está com a gente, que o meu aqui deu uma travadinha. Deu uma travada, foi?
Vamos então, lá. muita gente online aqui também, pode ter pelo alguma WhatsApp, pergunta? tem o pessoal ligado. O Valdemir Vidalão, está aqui ligado com a gente. Tem também o Edson. Tem também, é porque aqui no meu também não está aparecendo, Não mas tá ali atualizando, tem né? todos o pessoal que está assistindo aqui. Ali Quem é não dá bom de pra ver, visão, não. quem é bom de visão, Ali é eu vou te teste contar, de viu? visão. Mas quem estiver assistindo aí pode sinalizar, pode enviar seu comentário, tirar sua dúvida. Aproveita aí que a consulta está sendo grátis aqui. É verdade, é nosso consultório aqui de diversificadas profissões, a gente tem sido trazido, e é um trabalho muito interessante, o pessoal tem acompanhado, não apenas como a internet, né, essas ferramentas nos permite ser assistido em qualquer lugar do mundo, em tempo real. Mandar um abraço aqui para o Sérgio, lá em Conquista, Sérgio Novaes, que está aqui também assistindo e parabenizando a discussão sobre o otorrino, né, sobre essa profissão, essa especialidade, e agradecer a doutora Lara, né, pela gentileza de tirar um momento aí no seu dia de trabalho para vir aqui, mas trazer essas informações que eu acho assim, fundamentais. A população é muito carente de informação, se esclarece muita coisa num bate-papo desse e desperta na pessoa que ele eu vou procurar essa especialidade, vou atrás, né, dessa pessoa. A senhora volte aí com qualquer outra consideração, mas principalmente dizer o seu local de atendimento para que fique aí fixado aqui nos nossos ouvintes. Não, eu que agradeço, Wilson. Realmente essa questão da informação é muito importante. É sempre um prazer poder contribuir, né, com a população. Justamente porque a gente sabe, como a gente estava conversando agora sobre a especialidade, que muita gente ainda não tem, de fato, um entendimento do que é o otorrino, em que momentos que você precisa procurar um otorrino. Então, tem muita gente fazendo automedicação, como você comentou. Tem muita gente que está indo para algumas outras especialidades que não vão resolver o problema, porque não sabe onde é que pode achar um otorrino. E tem muita gente fazendo coisa errada mesmo, né? Mexendo no ouvido, cutucando, fazendo algumas coisas que não podem. Então é sempre bom estar informando, estar alertando, estar ajudando de alguma maneira a nossa população. Pois é, eu vou encerrar o programa aqui com a doutora Lara, com você, Rony, hoje, contando um caso clássico aqui de Jiquié, que tinha uma equipe de futebol, a seleção aqui da cidade, né? E um dia me contaram isso. E tinha um jogador aqui que era imprescindível no time, porque ele era o que fazia os gols, né? Sim. E a seleção foi jogar em outra cidade, mas ele tinha essa mania de andar sempre com um fósforo cutucando no ouvido. E viajando de ônibus, na buraqueira da época, ele dentro do ônibus, não deu outro. Machucou, inchou e ele não pôde jogar, ficou fora do. Então, todo cuidado. Eu me lembro, isso foi um caso assim que foi muito na época. Pessoal, esse cara é ignorante, não, mas é o hábito que cria, né? E acha que está fazendo certo. Inclusive, o fato que a senhora chamou a atenção, que essa cera que incomoda no ouvido deve ter um cuidado até o cerume, né? Em fazer essa limpeza, né? Um detalhe. E no consultório com o profissional, né? Não tentar ficar mexendo. Não é interessante, principalmente aprofundando muito, né? Porque você acaba machucando. E é tão interessante que todo mundo acha que você que sabe fazer, né? E que com você não vai acontecer. Então fala assim, não, mas comigo não. Isso eu sou experiente. Isso é com quem não é esclarecido, isso é com fulaninho de tal, mas eu não, eu só vou aqui por fora e tal. Até que acontece, e acontece muito. A gente atende, não é nenhum nem dois, de chegar com o ouvido sangrando, machucado, ferido, inflamado. Então, realmente é um cuidado. Com criança tem que ter um cuidado redobrado, né? Total, mas adulto também, viu, Wilson? Como você estava falando aí do jogador, a gente atende demais. Demais, né? Chegar com o ouvido sangrando, ali com o no ouvido carro, inflamado. Então, distraído. acontece. E até acontecer com você, às vezes você não acredita. Mas é bom que você não deixe de acontecer com você. Então, evite. Evitar e prevenir é sempre a melhor coisa. Mas se o problema vier, vamos ao otorrino. Eu, uma certa feita, eu sempre conto meus casos, né? Eu encontrei um garçom aqui de um estabelecimento que tinha entrado um mosquito, um inseto no ouvido. E ficou lá dentro zoando. Acontece também esses casos, né? E a gente fez uma vaquinha, indicou na época um otorrino e chegou lá e removeu, né? Acontece e não esses só casos, né? inseto, assim, por exemplo. É que as pessoas ficam, às vezes, um pouco enojadas, mas a gente atende de tirar barata de ouvido, larvas de ouvido. Tem um caso desse hoje, dia 10 de outubro, com a criança, estava cheio de larvas na cabeça,
e tem os médicos aqui, a gente está no UOL, no Globo também, você olhar hoje. Foi, a família não tinha conhecimento, os bichinhos entravam e foi Já criando, fiz atendimento já teve de criança casos, né? com larva no nariz, Veja a aí, gente tem que retirar. cuidado. Então, às vezes, isso acontece Não muito. sabe dizer o que Essas larvas acontecem em crianças e idosos também. Então, às vezes, uma pessoa acamada, né, um idoso, que não tem muita movimentação, que a gente não consegue, né, fazer um movimento para espalhar, e aí acabam vindo os insetos e pondo larvas, e é muito doloroso, é muito desconfortável. É uma situação de emergência de otorrino, porque o bichinho ele pode se mover e chegar até a complicações cerebrais, por exemplo, porque o ouvido ele se comunica com o sistema nervoso central. Então, às vezes, se você tem um quadro no ouvido infeccioso, ou esses bichinhos que você não cuida, você pode gerar uma meningite, um abscesso cerebral. Então, são complicações sérias que a gente tem que tratar. Doutora Lara Moura, obrigado, viu, a otorrina que veio aqui conversar conosco nessa manhã. Mais uma vez, lhe agradeço. Eu acredito que foi uma entrevista muito boa, esclarecedora. Você que não teve a oportunidade de acompanhar na totalidade, você pode ir no Facebook, você vê, ou se não, você ir no YouTube, a gente publica, né, no nosso blog, que é repórter.com.br, que você vai ouvir tudo e ficar inteirado dos assuntos que nós tratamos aqui, especialmente hoje, sobre essa profissão que tem um nome enorme, otorrinolaringologia. É um trava-línguas, né? Trava-línguas. Um abraço, obrigado ao Flávio, que está aqui acompanhando, e para você, ouvinte, um forte abraço, até amanhã, 9h da manhã, com mais uma Hora de Notícias. Abraço, tchau. Valeu, obrigada.